Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira aula aqui no grupo de mentoria coletiva para Instagram. E nessa aula eu vou falar sobre objetivo do perfil do Instagram e também sobre linha editorial. Bom, você saberia me dizer por que você está no Instagram? E mais, por que você está fazendo negócio ou quer fazer negócio no Instagram? Não tem muito tempo que a gente começou a perceber um movimento que eu chamo de êxodo, de saída das pessoas do Facebook e conheceram o Instagram, e aí aconteceu de fato um boom dessa rede social aqui no Brasil. Não é à toa que é uma das redes sociais que mais cresce em número de usuários ativos, né? Hoje ultrapassa aí a marca de 1 bilhão de usuários ativos no mundo. E aí, de repente, as pessoas começaram a olhar para o Instagram e a consumir conteúdo também no Instagram. Vale a pena pontuar aqui que no início o Instagram ele não era da forma que nós conhecemos hoje, né? Ele tinha menos recursos, mas também ele tinha um outro comportamento. No princípio, ele funcionava bastante como uma galeria, como um álbum virtual onde as pessoas postavam, no início, muito foto de prato de comida, né? Depois das suas viagens e tudo mais. Até que em um determinado momento teve uma mudança aí de comportamento do uso do Instagram. As marcas começaram a olhar com mais atenção nessa potência, no formato que é o Instagram. As pessoas começaram a olhar também de uma forma diferente, e aí surgiram influenciadores digitais, os micro, né, ou os nano influenciadores digitais, e até a gente mesmo começou a consumir o Instagram de uma outra forma, substituindo por vezes o Facebook, que não é a discussão dessa aula, mas também adotando um outro padrão de comportamento em rede social. Mas aí você saberia me dizer onde está a sua empresa, onde está o seu negócio nesse jogo todo? Falando em jogo, quando a gente vai trabalhar Instagram para negócio, é importante a gente entender que ele se comporta de formas diferentes. Uma coisa é você como usuário, tá? Como uma pessoa que vai usar o Instagram só para entretenimento mesmo, para passar o tempo, enfim. O Instagram ele se comporta de outra maneira para quem quer ganhar dinheiro nessa rede social. Então a primeira chave que a gente precisa virar é que quando você olha para o Instagram do seu negócio, você tem que pensar em negócio. Você não é só usuário, tá? E aqui eu quero que vocês absorvam mais essa mentalidade de pessoas que estão usando o Instagram para fazer negócio. Entendido isso, que eu imagino que é o que todas querem fazer, negócio no Instagram, a gente começa a entender as regras desse jogo para nós que queremos fazer negócio no Instagram. E aí, existem várias formas que o Instagram pode se comportar, ele pode ter papéis vários no nosso negócio, mas eu queria aqui destacar dois principais, vamos dizer assim, papéis que o Instagram ele pode assumir dentro do negócio. O primeiro é para pessoas que vendem produto, para lojas, produto físico mesmo. Nesse caso, a tendência é que o Instagram se comporte como uma loja online, uma loja virtual, com o agravante que essa loja nunca fecha, né? Essa loja está sempre aberta 7 dias na semana, 24 horas por dia, e a gente não tem o controle das pessoas que entram e saem dessa loja, tá? E o segundo padrão, assim, papel que o Instagram ele tem é nas pessoas, profissionais liberais e pessoas que vendem em geral serviço, empresas de serviço e também profissionais liberais, dentistas, advogados, contadores, arquitetas, enfim. Quando a gente está falando de negócio que vende serviço e de profissionais liberais, a tendência do Instagram é ele servir como uma ferramenta, né, uma plataforma de construção de autoridade. Então, o que a gente pode perceber? No exemplo 1 de produto, o Instagram funciona como loja. E no exemplo 2 que eu falei, em serviços e profissionais liberais, o Instagram funciona como palco, tá? E aí eu quero
falar aqui para vocês que vocês compreendam muito bem, então, qual é o papel do seu Instagram. Se você vende produto, ele é a sua loja. Se você vende serviço, ele é o seu palco. Laura, é impossível ele absorver as duas funções? Não, não é impossível, existem perfis híbridos. Mas primeiro, para a gente achar a nossa linha editorial e achar o rumo da nossa estratégia, eu quero que vocês trabalhem com essas duas caixinhas, tá bom? Loja e palco. Então, se você já entendeu que, por exemplo, o seu Instagram funciona como essa loja online, sempre aberta 7 dias na semana, 24 horas por dia, eu quero que você compreenda aqui o que é o básico que o seu Instagram precisa ter. Primeiro, uma vitrine, ela sempre tem que estar atualizada, ela precisa estar com os produtos novos. Quando você vai numa loja física, por exemplo, o que a gente encontra na vitrine são sempre as peças da coleção atual, né? Então, há necessidade de estar sempre atualizada. Quando o Instagram também ele assume esse papel de loja, ele precisa responder algumas perguntas básicas para quem está entrando, né? Lembrando que esse é um movimento contínuo, pessoas entrando e saindo do seu perfil. Quando o Instagram ele é uma loja, ele precisa responder que horas essa loja está em funcionamento, no caso, quando que você vai poder atender o WhatsApp, ou para onde você entrega, quais são os valores, qual é a especificação daquele produto. Então você, com a sua experiência, já deve imaginar quais são as perguntas mais frequentes. Então a gente tem que tomar cuidado e estar atenta para que essa loja ela responda essas principais perguntas, como eu entro em contato, como eu tiro dúvida. Então fique atento que se o seu Instagram ele funciona como uma loja, você precisa responder sempre ali, tá chapado ali no teu perfil as perguntas principais, beleza? Agora, se o seu Instagram ele funciona como palco e ele é uma ferramenta de construção de autoridade, as pessoas precisam enxergar ali que de fato você é uma autoridade. De que forma? Que você entende do que você está falando, né? Que você agrega informações relevantes para a audiência. Isso que a gente fala de construir autoridade. As pessoas precisam enxergar em você alguém competente, um expert que a gente fala aqui no mundo digital. E aí, quando a gente coloca os nossos negócios nessas duas caixas de loja e palco, a gente precisa compreender, dar um passinho atrás para compreender o processo de tomada de decisão do nosso cliente. Vamos lá. Você há de concordar comigo que o processo de compra de uma cadeira é completamente diferente quando eu vou decidir qual dentista eu vou me consultar, ou qual psicólogo eu vou, ou qual arquiteto vai fazer o projeto da minha casa. São processos de tomada de decisão bem diferentes. Os critérios que eu utilizo para decidir se compro ou não uma cadeira são critérios completamente diferentes. Que eu decido se eu vou contratar o advogado A, B ou C, o arquiteto A, B ou C, certo? Se a gente compreende que o processo de tomada de decisão é diferente, muito provavelmente a nossa linha editorial dentro do nosso Instagram ela também precisa ser diferente. Laura, peraí, até aqui eu acompanhei, mas o que é linha editorial? Linha editorial tem um nome mais bonitinho assim, mas ele nada mais é do que a reunião de temas, de pautas, de assuntos que você vai trabalhar no seu Instagram, tá? Então vamos lá. Hoje, a linha editorial do Pitaco para Elas basicamente é sobre Instagram para negócios. Já foram várias linhas editoriais, mas no momento é Instagram para negócios, maternidade e empreendedorismo. Por que a gente decidiu essa linha editorial? Óbvio que são temas que a gente entende, temas que nós gostamos, mas principalmente são temas que estão envolvidos no processo de tomada de decisão quando uma aluna decide contratar as nossas aulas, as nossas mentorias. A gente entendeu que para a gente conseguir vender os nossos serviços, primeiro, vocês precisam acreditar que nós somos expert, né? Que de fato a gente sabe o que a gente está falando. Por isso a gente entrega conteúdo relevante lá no nosso feed todos os dias. Segundo, precisa ter conexão, vocês precisam confiar não só no nosso conhecimento, mas a gente enquanto pessoa também. Isso no nosso processo, no processo que nós percebemos das nossas clientes, tá?
Então, por isso a gente traz elementos que conectam a gente à nossa audiência, que gera identificação, que é basicamente os dramas e as crises e os problemas que envolvem a maternidade e o empreendedorismo. É nesse momento que a gente começa a trabalhar, que a gente chama de conteúdo de relacionamento, o relacionamento, identificação e conexão com a nossa audiência. Vocês acreditarem que nós somos competentes é imprescindível, e vocês também confiarem, se simpatizarem com a gente também é importante para a tomada de decisão, porque vocês vão fazer esse processo com a gente e não com qualquer outro expert no assunto. Vocês compreendem? Então, basicamente isso. A nossa linha editorial hoje é composta pelos fatores, pelas etapas que compõem a tomada de decisão das nossas clientes. Agora eu quero convidar que você olhe para o seu cliente e comece a perceber aí quais são os fatores que compõem essa tomada de decisão. Seu cliente precisa conhecer a qualidade do seu produto, precisa conhecer o preço, precisa conhecer os diferenciais, ou ele precisa conhecer os projetos que você já desenvolveu, ele precisa conhecer os clientes que você já atendeu. Olhando para o comportamento do seu cliente, você vai identificar qual é a melhor linha editorial para trabalhar no seu Instagram. Na aula de hoje, espero que você tenha compreendido quais são as possibilidades do papel do Instagram para o seu negócio, se ele vai funcionar como um palco ou como uma loja virtual, e mais, que você tenha começado a imaginar e a pensar sobre o processo de tomada de decisão do seu cliente, para que isso te ajude a compor a linha editorial do seu perfil. Lembrando que linha editorial são os temas que você vai abordar lá no seu feed, nos stories, tá certo? A próxima aula a gente vai falar mais ainda sobre o Instagram, a gente vai falar para que servem os stories, o feed, o destaque. Você vai dar mais um passinho aí no seu mergulho sobre o Instagram. O chat está aberto, então manda suas dúvidas por lá. Eu espero que vocês tenham gostado e até a aula 2.